Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador, está na academia, está arrumando os EPIs na mochila, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 257 do podcast Áreas Contaminadas. É o terceiro de 2026 e o terceiro da 7ª temporada. É isso aí, vamos completar 6 anos em junho deste ano. Espero que uma parte de vocês que nos ouve agora se lembre dos primeiros episódios lá em 2020 e ainda esteja conosco, nos acompanhando por aqui e nos nossos outros canais. É um orgulho caminhar lado a lado com vocês pela estrada tortuosa do GAC. Saúdo também as pessoas que se juntaram a nós em algumas das 6 temporadas anteriores. Muitas dessas pessoas entraram no GAC depois de 2020, já com um podcast específico na área. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão e, por vezes, como é o caso de hoje, sendo o espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coriaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, assistente, estagiária, enfim, o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa, dedicada a oferecer cursos de treinamentos em company, presenciais e online para empresas ligadas ao GAC. E são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se existe há pouco mais de 5 anos. É muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos. Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho, uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente a nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos fazendo os nossos episódios. Saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 45 pessoas, é simples. É só entrar no site apoia.se/ECDambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de toda a comunidade, muito obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras. E aí, falando nessa campanha, na última semana, tivemos a grande honra de recebermos mais um apoio financeiro na campanha do Apoia-se, o do Fábio Matias Fabri. Vou agradecê-lo pessoalmente, mas agora, em nome da família ECD e de toda a nossa comum unidade, agradeço publicamente o Matias, que nos dá uma enorme demonstração de carinho e consideração. Faremos o máximo para fazer por merecer. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo e isso é uma coisa muito legal. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil. Os patrocinadores ouro são a Vessel Group e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente, dá para dizer que são elas que nos mantêm aqui e também nos dão aquela força, implicitamente dizendo continuem. Com certeza, continuaremos. Temos alguns anúncios rápidos hoje. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. É um curso interessante, voltado para quem já atua no GAC e quer trabalhar com remediação, também para quem trabalha com remediação em alguma etapa específica e pretende conhecer o todo desse processo, ou para quem é de alguma área correlata fora do GAC, como engenharia, civil, mecatrônica, elétrica e tal, também química, biologia e outras áreas correlatas que querem entrar no nosso mercado pela porta da remediação. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro, parte dos sábados online, parte dos sábados presenciais. Temos aulas também num dia de semana, ou terça ou quinta à noite. Essa aula é 100% online, online ao vivo.
Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Quem tiver interesse em se inscrever, o processo seletivo está no site do Senac, sp.senac.br. Vai ter que procurar lá a área de meio ambiente, remediação de áreas contaminadas, né? Pós-graduação, remediação de áreas contaminadas, e junte-se a nós em 2026. Além do podcast, temos também a nossa newsletter quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo e outras coisas, priorizando comentários mais longos e elaborados. Na descrição desse episódio você pode encontrar o link de inscrição para a newsletter, que também pode ser acessado pelo Substack da ECD Ambiental, ecdambiental.substack.com. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma nova conversa com o nosso amigo William Takia, que fala da sua jornada de 3 anos no cliente, em uma grande indústria, com vários desafios ambientais dentro do GAC e além GAC. Além da jornada profissional, ele fala de carreira, mudança de rotina, mudança de casa e do desenvolvimento pessoal necessário para traçar essa rota. Com certeza vocês vão gostar muito. Fique agora com as palavras de William Takia. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com outro convidado ilustre que volta aqui mais uma vez, o William Takia. William, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Pessoal que ouve aí, é uma satisfação enorme poder voltar. Sou super fã, acompanho desde o episódio número 1, apoio e não perco. Até comentando aqui com o Marcão aqui que precisava ter mais, viu? Sinto falta do screening de notícia e, cara, quinta-feira, quando o podcast não sai logo cedo, eu já sinto falta, viu? Então, Marcão, fica aí o apelo para que tenha mais e que saia logo cedo. Legal. Vamos fazer força para fazer isso aí sim. E uma coisa interessante também, você falou do apoio, né? Você é um apoiador no Apoia-se e você é praticamente o primeiro. Se não é o primeiro, é um dos 3, 4 primeiros ali, né? Nem bem estava anunciado que teria o apoio no Apoia-se. Você foi lá logo de cara e falou, não, vou ajudar esse cara aí. Então você é um dos responsáveis por estarmos aqui esses... Eu tenho certeza que eu não sou responsável aí é você, Marcão, é muito fruto do seu esforço, sua dedicação, da Lilian também, que faz as edições aí com muito carinho e, cara, para mim é um prazer enorme poder ouvir você aí sempre assim e poder contribuir um pouco, né, com o que você faz para o mercado e para as pessoas, né? As histórias que você conta, o conhecimento técnico, da oportunidade das pessoas aparecerem. Fico muito feliz aí de ouvir, contribuir e ouvir todas as histórias aí das pessoas, todo o seu conhecimento, que dá até uma saudade aí dos tempos de consultoria, né? Legal. Bom, e falando aí dos tempos de consultoria, William, teve um negócio interessante que na conferência da ESAS em 2022, né, a gente se encontrou lá e você estava saindo da consultoria. Naquele momento você estava na Arcades e estava saindo da consultoria para ir para uma indústria. Inclusive, sair do GAC para ir para a indústria e mudar também para Maceió, né? E agora, né, você está há 3 anos em Maceió, a gente ficou 3 anos para fazer esse episódio aqui, para você contar para a gente como é que tinha sido essa mudança e tal. Mas o dia chegou, né? Então hoje nós estamos aqui, uma conferência depois, portanto 3 anos depois, para a gente falar isso aí. Como é que foi essa mudança? Por que você mudou, saiu do GAC e foi para a indústria? E como é que é trabalhar do outro lado do balcão, né? Realmente numa indústria, não numa empresa de serviço, numa consultoria? Como é que é a loucura? É uma loucura diferente? Como é que funciona? Cara, até de lembrar dessa decisão lá atrás me dá um frio na barriga gigantesco, assim, né? Então, quando eu resolvi que vinha para Maceió, foi uma decisão muito difícil. Eu realmente me via como consultor, gostava muito do meu trabalho, gostava muito da onde eu estava, das pessoas que eu estava, da minha liderança, gostava muito dos projetos que eu estava, mas eu queria ser um profissional realmente completo, assim, que viveu diversas partes, né, do segmento. Até para eu entender melhor como é que funciona, né, e me relacionar com o cliente, nada melhor do que estar do outro lado do Uhum. balcão. Então, acho que um dos principais motivos para eu ter aceitado o desafio foi esse, alinhado, né, com a oportunidade de trabalhar num projeto desafiador aqui em Maceió, né. Então, apesar aí de ser uma indústria, né, então trabalhei aí esses últimos 3 anos
no projeto aqui, que foi um projeto de relevância ambiental muito grande, né, que é a subsidência aqui dos bairros em Maceió. Então, trabalhando no plano de fechamento das frentes de lavra. É uma coisa que é super complexa, super desafiadora, e eu sou um cara que adora desafios. Então, quando eu aceitei vir para trabalhar com a parte de hidrogeologia aqui, né, Uhum. então fazer os estudos dos aquíferos, avaliar aí as questões dos impactos nos aquíferos e também fazer o processo de avaliação e gerenciamento das áreas que estão ocupadas, né, que tinham fontes de contaminação no passado e que agora iam deixar de estar naquele local e fazer aí todo o correto gerenciamento. Então, era um desafio enorme que eu achei que tinha muito a agregar no meu currículo, eu também achei que eu tinha a contribuir e vim para cá. E aí, também, né, falando um pouco dessa decisão, impactou muito no pessoal também, né? Então, Claro, sim. mudei com a minha esposa para cá também, ela foi decisiva, assim, para minha decisão, para eu ter aceitado, ela topou. E foi uma decisão super acertada, assim, acho que crescemos muito como casal também, eu cresci profissionalmente e a qualidade de vida no Nordeste é muito boa, assim, então 3 anos passaram, assim, eu fico muito feliz com a escolha que foi feita aqui. E muitas conquistas aí também foram feitas também. Legal, você estava me dizendo várias coisas, por exemplo, você vai na praia todo dia, porque aí, como está mais a leste, né, então, pelo fuso horário e tal, acaba amanhecendo mais cedo. Então você pode ir para a praia, coisa que em São Paulo, né, para começar, nem tem praia, né? Se você quiser fazer que nem o Sérgio Ojihara, pegar o carro, sair correndo que nem louco ali e tal. Mas enfim, você vai na praia, depois você acaba o trabalho num determinado horário e pode fazer outras coisas, sei lá, academia, jantar, sei lá, o que você quiser fazer. Então, primeiro, a vida no Nordeste tem essa vantagem, mas a vida numa indústria que você tem uma série de regras diferentes da consultoria, isso deve ter impactado positivamente na sua qualidade de vida também, ou é a mesma coisa? Eu acho que, eu não sei se é bem a indústria em si, mas impactou muito, assim, porque o trabalho ele é intenso, mas ele Uhum. tem um horário, principalmente porque tem um transporte que te leva e te traz. Sim. Então você se obriga, né, realmente a estar focado naquelas horas, né. Então, apesar de até ter, flexibilidade, então tem alguns dias de home office, alguns dias ter trabalhado a mais, no geral, a gente acaba focando nessas 8 horas aí. Então eu chego umas 7h30, 5 horas estou indo embora, e Uhum. assim, aí a vida segue. E eu acho que uma coisa muito bacana daqui é o estilo de vida que, né, pelo menos o povo de Alagoas e de Maceió tem. Então, são pessoas assim que realmente levam essa questão do bem-estar super a sério, assim, Uhum. sabe. Uma coisa que eu aprendi muito foi admirar o povo aqui do Nordeste, assim, sabe. A cultura, é um povo muito simples, batalhador, mas que tem muita cultura, uma Uhum. simpatia enorme. Então, cara, foi muito bom, realmente poder acordar cedo, ir aqui na praia, né, então os aluguéis mais baratos, né, comparado com São Paulo, jamais moraria num lugar muito bom, né, se eu tivesse em São Paulo pagando a mesma coisa, Uhum. faço minha corrida, volto e ainda quando eu chego à noite, se eu quiser, saio tranquilo. E aí um ponto muito positivo daqui é a questão de segurança. Eu me sinto super seguro aqui, ando de bicicleta, ando com o celular na mão, Uhum. sabe, super tranquilo. Então, pô, a vida aqui maravilhosa. Que bom, que bom. Não tem aquelas loucuras de São Paulo, nem loucura de consultoria, né? Então isso já é uma coisa interessante, né? A consultoria eu deixo para os meus colegas aí Isso. que acabam atendendo aí a empresa, e aí eu deixo essa loucura para eles, mas o dia a dia é é bem intenso, mas tem um horário regrado, assim, tá, Uhum. na maioria dos dias, isso que é muito bom. Falando do GAC aí em Maceió, que você também é responsável. Então, nos bairros que foram desocupados, claro, existem áreas potenciais que precisa fazer um gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, o que aconteceu? Você, como responsável, teve que contratar, né, ajudar a contratar algumas consultorias ou uma consultoria que faz o gerenciamento de todas essas áreas, porque é um negócio meio integrado, né? Não é área por área, certamente, né? Deve ter
um negócio mais integrado. Como é que funciona o GAC aí nessas áreas desocupadas? Bom, o primeiro passo foi fazer um levantamento de todos esses imóveis, né? Então, foi um trabalho até interessante que o Heitor apresentou na conferência, fui coautor com ele. Então, tinham aí aproximadamente 15 mil imóveis, e desses imóveis aí, né, uma porção tinha fins comerciais, né? Então, com base na lista, né, que foi levantada, né, pela própria companhia, nos processos de compensação, verificou-se aquelas que tinham aí o potencial uso comercial e, portanto, algum potencial histórico aí, né? Então, para essas áreas, a gente acabou contratando uma empresa, né? No caso aí foi a própria Arcades que fez esse estudo, que fez a avaliação preliminar de todas elas. Então, lógico, muitas áreas, muitas informações, Caramba. vistorias, imagens aéreas e tudo mais, para chegar num funil das áreas que, de fato, aí precisariam passar pelo processo de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, se eu não me engano, aí desses 15 mil imóveis, 157 passaram por avaliação preliminar. Era um bairro bem residencial, assim, no Aham, geral, tá? E aí, desses 157, tinham muitas oficinas, funilarias, e alguns outros equipamentos com um potencial maior, né, como aham, posto de gasolina, subestação elétrica, hospitais, e aí uma pequena parcela aí, não lembro de cabeça aí, mas um número aí, um chutômetro aí, uns 30% passaram por investigação confirmatória aham, também. aham, Então, é, era um caso simples, poucos foram as áreas que desdobraram para o gerenciamento completo, mas tiveram sim algumas remediações e acho que o ponto positivo de querer resolver é ter aí condições, todas as ferramentas necessárias, e aí teve áreas que foram remediadas muito rápido, assim, né? aham, Então, posto de gasolina já combinava aí com descomissionamento, remoção do tanque, já fazia aí escavação, já fazia um isco, né? Já fazia um soil mixing, já tinha que fazer o que tinha que fazer, já coletava muitas amostras, decidia muita coisa em campo para a gente conseguir finalizar os casos o mais rápido possível, até porque tinha que compensar. sim, Então, não sim, dá para deixar aberto, né, um processo assim, que vai ficar muito difícil de definir o valor final dos imóveis, né? sim. Então, foi um pouco dessa experiência, assim. Mas, assim, a parte do GAC, de fato, assim, não foi um desafio muito grande, assim, não tem sido, tá? Aham. Legal, que bom, né? Que Que bom, bom. porque já tem bastante problema do outro lado, né? Assim, um Com baita certeza problema. as áreas industriais aí dos meus colegas aí realmente devem ter desafios muito grandes aí, mas tem profissionais muito bons dentro da companhia, né? Aham, O time da Camila Baroni aí com aham. certeza são feríssimas, pessoas muito boas e estão lidando bem lá com as situações. Bom, quando você está numa companhia grande, né, e muito exposta, né, a tudo, né, inclusive exposição ambiental, existe problemas de imagem, problemas inclusive judiciais. E aí, vira e mexe, aparece na imprensa notícias como pessoas físicas da empresa sendo responsabilizadas por parte de eventuais problemas ambientais. Esse eu acho que é uma grande dor de cabeça, uma grande preocupação para quem trabalha do lado da indústria. Né? Tem aquelas vantagens que você falou, mas esse é uma grande faca no seu pescoço, assim, né? Ou não, Uhum. ou tá gerenciado, tá corporativamente seguro. Cara, realmente é uma questão que muitas vezes, né, se para pensar, mas crime ambiental é no CPF, realmente Uhum, aí. Então as pessoas estão de fato aí mesmo podem ser responsabilizadas, né, por isso. Então, realmente tem o ônus e o bônus, né, como você mesmo disse. Então, hoje, né, apesar de eu ser aí um funcionário da empresa, tenho o meu RT de cargo e função, uhum, também tenho minha responsabilidade aí dentro da companhia e assumo aí, né, tenho que estar atento, olhar toda a documentação, tudo que vai, para ter certeza que está indo de uma maneira adequada, né. uhum, Então, existe esse risco sim, né, então, como você falou na imprensa, já houveram casos de pessoas aí que foram investigadas, assim, conheço a maioria delas, assim, acredito muito na idoneidade delas, assim, uhum, queria dizer, são profissionais muito bons mesmo, assim, e que passaram por esse momento difícil. E assim, existe o risco, também tento me policiar, eu acho que aprendemos muito com isso na companhia,
A gente também é ancorado por um jurídico muito forte que Uhum. acaba nos auxiliando. Então, meu dia a dia é sempre com um advogado, olhando as Sim. coisas também, nunca Aham, tomando uma decisão isolada, sozinha, tem que ser sempre muito bem amparado na técnica e aham. também nas questões legais. Legal, isso é muito bom. Na parte técnica, tanto do GAC quanto de outros estudos que vocês fizeram, o que te chamou a atenção, assim, que você falou, putz, esse negócio eu não conhecia e é legal pra caramba. O que você pode contar pra gente? Cara, vou contar um pouquinho de um dos meus principais papéis, né, para que eu fui contratado, que foi fazer o plano ambiental do meio físico. Lá em 2022, né, a empresa que foi contratada para fazer o estudo de impacto ambiental da antiga exploração, né, que acontecia na área de Salgema, ela fez o estudo e teve aí o desdobramento de dois planos ambientais, um biótico, Aham, e aí muito relacionado à recomposição de mangues, aham. devido à subsidência da área de mangue, né, ali nas margens do complexo tuarino, e um outro relacionado às questões do meio físico, especialmente das questões do aquífero, né? A região lá ele é um aquífero sedimentar, e aí o sal, né, a rocha ali, ela está a 1.000 metros de profundidade. Então, deveria se avaliar, deveria Difícil. se avaliar aí, né, a questão aí dos aquíferos nessa dimensão toda. Hein? Primeiro desafio aí foi pensar como é que vão fazer essa avaliação desses aquíferos, né? Esses aquíferos aí foram feitos, instalados poços aí, inclusive até quase 600 metros de profundidade. Para mim foi um desafio enorme, né? Tinham excelentes geólogos me apoiando aí, graças a Deus, e também muitas ferramentas assim primordiais que eu jamais imaginei trabalhar do ramo do petróleo. Aham, Para se ter uma ideia, o primeiro de tudo partiu de um poço estratigráfico que foi feito, então foi aham. feito a recuperação de testemunho de rocha até os 1.200 metros Meu de Deus do céu. profundidade. Imagina a Então, máquina que faz isso, né? Jesus. é uma sonda gigantesca com todo o aparato assim de empresas de perfuração, né? Aham, Então, a gente está falando aí de empresas de calibre de Schlumberger, aham, Halliburton, aham, fazendo todo esse acompanhamento, né? aham, Então, esses testemunhos é interessantíssimo, né? Então, a gente tem aí o primeiro aquífero da região, que é o aquífero Barreiras, aham. relativamente Sim, até sim. famoso ali na região, Marituba. E aí a gente tem o sistema aquífero Mosqueiro, que aí é uma intercalação aí de calcarenites, né? Então a gente tem aí, né, esse calcário, aí depois tem um aquífero sedimentar, uma areia, que é o Marituba 2 que a gente chama, uma Aham. outra camada aí de calcarenito, Caramba. e por fim um outro aquífero sedimentar que é o Poção. E aí mais para baixo a gente tem aí a alita. Esse testemunho todo, as sondagens foram feitas e ajudou a guiar todo o modelo. Recuperar E esses aí, testemunhos de areia aí que você está falando ali, de, sei lá, 600, 800 metros, não deve ter sido fácil também, né? não, com certeza, isso aí eu deixei para os Isso. geólogos aí, né, acompanhar as empresas especializadas. E Sim. aí tudo isso é combinado com as várias sondagens que já tinham sido feitas dos poços de exploração, né, exploração de sal, e também os perfis da própria Petrobras na região. Então Sim. tem um modelo super robusto hoje em dia. Então, teve essa parte de testemunho, e aí também, todos os postos que foram sendo desenvolvidos aí para o plano de fechamento de mina, tinha todas as ferramentas aí do petróleo. Então, Aham. caliper, tinha neutro, enfim, uma série de perfis estratigráficos assim que o pessoal fazia com diversas sondas na Schlumberger para a gente conseguir definir muito bem a geologia. Tudo isso foi juntado aí para a gente conseguir desenhar aí o posicionamento e o perfil dos poços. E aí, definido esse perfil, obtém-se as licenças também necessárias, então são postos aí que a gente precisou pedir a autorização de obra hídrica Nossa. para a SEMAR aqui, né, que é a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Alagoas. E aí, para essa autorização, a gente manda o perfil que a gente pretende fazer, manda todo o plano de perfuração do poço, plano de preenchimento e tudo mais, e aí a gente vai para executar. Então, para se ter uma ideia, Marcão, para instalar um poço desse aí são muitos meses de preparação, Sim. de Sim. avaliação de dados, de contratação da empresa, da Nossa. sonda.
contratação da empresa que vai fazer as perfilagens, contratação da empresa que vai fazer a cimentação do poço, contratação da empresa que vai fazer aí o próprio poço em si, as seções filtrantes que foram em inox, toda a tubulação que a gente teve que comprar também, pré-filtro, bentonita, enfim, cara, até o desenvolvimento super complexo Sim, e sim, sim. falamos em várias fases, então, né, a gente isola aí essa primeira camada com um furo, se eu não me engano, aí era um primeiro furo de 24 polegadas, a gente instala um tubulão, né, porque Caramba. a gente vai tendo que fazer Sim, meio que na lavagem, sim, né, sim. entre parênteses, né, então é tudo com fluido de perfuração, né, e aí, mais uma vez, no BG, por exemplo, acompanhando e monitorando e, cara, negócio muito doido, um parênteses assim, né, muitas vezes o fluido começa a perder para a Sim, formação, sim, sim, sim. aí tem que fazer, né, combate à perda e não sei o que e tal, e beleza. Então a gente fura, instala aí a primeira fase do poço com revestimento X, aí vem a empresa de UVG, faz cimentação, e aí Sim, você continua o furo. Aí o furo começa a perder a orientação. sim, 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 sim. Aí ele começa a desviar, a entortar, e você tem que vir com uma outra ferramenta, né, o gyro, Nossa Senhora. para fazer a orientação e aí furar orientado. Para começar, que para detectar o desvio do furo é alguns graus, né? Tipo 2 graus, já tem um sensorzinho lá que detecta isso. Tudo, cara. E assim, a broca é específica, é muita informação. Assim, eu não conseguiria fazer um planejamento de um poço desse. Assim, é muita gente trabalhando, Uhum. tá, Marcão? Muita gente mesmo. E aí, quando perfura também, vai descer os revestimentos, é um trabalho assim Sim. gigantesco, de muitas horas também, para ir descer todo, encascalhar o poço e depois também fazer reuniões aí para ver o preenchimento, etc. Cimentar tudo e, por fim, aí fazer todos os ensaios dentro do poço para ver se ele está funcionando. E assim, cara, imagina o medo de você desenhar um poço desse e não dar água, ou o poço não Sim, dar certo. sim, sim. Mas assim, acho que graças à competência dos vários profissionais que nos apoiaram aí, a gente instalou aí 16 poços aí profundos Caramba. aí, entre aí os 100, os 550 metros, que hoje dão água e dão as respostas aí que a gente precisa, não só água, assim. Então, muitos desses poços hoje em dia, eles já estão instalados aí com transdutores de pressão, Uhum. para a gente avaliar, inclusive, os efeitos do plano de fechamento. O plano de fechamento lá é basicamente o preenchimento das cavidades com areia, né, polpa de areia e salmoura, e isso influencia diretamente nos aquíferos. Sim, Então, as sim, respostas, então, cara, a água subterrânea é um super ponto que deve ser levado em consideração aí nesses projetos. sim. Tanto que, né, enfim, as coisas foram avançando aí, tive que trazer um geólogo para trabalhar comigo também, né? Então, Uhum. falei, cara, isso aqui não tá dando certo não. E aí o Heitor aí resolveu também se juntar a nós e tá Sim. aí também, olhando esses assuntos aí conosco. E um com mestrado em sedimentologia, né, e Sedimentologia. tal. Então, e aí, cara, esses negócios dos aquíferos foi super desafiador e eu acho que uma das meus maiores orgulhos lá é realmente participar de uns compromissos da empresa com o Maceió, que é realmente aí o plano do meio físico, e tem sido aceito tanto pelos órgãos ambientais, né, também quanto pelo MPF, assim, sem questionamentos também. Então, é muito legal. Acho que outras coisas que foram bem bacanas dessa minha jornada foi parceria com a universidade local, Uhum. então com a UFAL. Então a UFAL ela faz o monitoramento da Laguna Mundaú, que é ali, né, o sistema estuarino que a gente está do lado, então uma laguna salobra, ela tem uma conexão com o mar, a universidade tem a total liberdade de fazer a pesquisa dela. Então, o primeiro cromatógrafo aqui eu não conheço assim muito bem, mas enfim, um duplo massa, etc e Uhum. tal, tá aqui. E foi assim, graças a esse projeto, o pessoal hoje faz assim análises que não existem no estado e assim é muito bacana ver o desenvolvimento assim da universidade aqui. Tem vários outros projetos, mas esse eu me orgulho muito porque ajudei a construir aí com o pessoal. Legal, pô, legal pra caramba. Então, muitos desafios técnicos, né, e muitos problemas também que você teve que ir contornando, né? E imagino que seja um outro problema que você tem é gerenciar o volume de dinheiro desses projetos.
Porque, pelo que você falou aí, um poço desse aí é um dinheiro assim, fantástico que é gasto. 16 é 16 vezes um dinheiro gigante. É, como é que é esse fluxo aí? Porque você tem que assinar, fala, tá, paga esse cara aqui. Como é que é essa história? É, Compliance, dificuldades e tal? é difícil, cara. Então, principalmente por ser uma empresa, né, que tá listada na bolsa, a gente tem que responder aos controles SOX, né? Então, acho que é legal até quem quiser pesquisar lá atrás, não vou saber explicar muito bem, mas enfim, isso é uma maneira de dar transparência. Então, tem provisões, e Uhum, aqui no caso, são provisões que elas são atualizadas a cada 3 meses. Então, de fato, a gente se planeja financeiramente, busca seguir o que está planejado. uhum, Lógico, alguma coisa sai fora do planejado, por exemplo, eu tive que fazer furar orientado, aí, cara, aí é bem mais caro um furo orientado, demora mais, a sonda é por dia, uhum, independente se eu furei 0 ou aham, 1.000 metros num dia, a sonda, o valor é fixo, os custos de adicionais que você tem de resíduo, de água, de sim. combustível, tudo também, tem tudo isso, assim, é um desafio enorme, mas mais uma vez, né, muito bem assessorado. Essas coisas aí a gente acaba trabalhando com uma equipe muito grande que nos auxilia, tá, Marcão? Então, É. é lógico, a gente tem que perseguir aí o que é melhor tecnicamente, mas tem toda essa galera que vai te orientando e te buscando nesse sentido, né? E como é que é a discussão técnica com o Ministério Público e com o órgão ambiental? Eu imagino aqui que nem Ministério Público nem órgão ambiental tenham profissionais tão qualificados quanto os que a companhia tem e os que a companhia contratou, né? E como é que fica o diálogo técnico aí? Eu vou contar um pouco com a experiência com órgão e um pouco diferente do MPF. Com o órgão ambiental, existem várias reuniões para tratar do assunto. Eles costumam também aí ouvir bastante também, questionar e tudo mais. Então, é uma relação até bem aberta, assim, no sentido de tecnicamente ouvir bastante as coisas, tirar dúvida e tudo mais. Com o Ministério Público é uma coisa mais formal, né? Então, Uhum. realmente, são as procuradoras que cuidam do caso, e aí as avaliações técnicas são feitas pelos peritos, Uhum. né? E aí vem os laudos periciais, que aí tem uma série de, né, apontamentos, etc., que são respondidos formalmente durante o processo. Então, basicamente, assim, é esse o par e Uhum. passo que é feito. Né, os órgãos ambientais, obviamente, têm as questões aí de processo, mas, no geral, existem várias rodadas técnicas também. Não só eles, ainda tem uma segunda parte que é contratada para Ah, acompanhar, né? uhum. Então, até pela obrigação do próprio acordo, né, existe uma empresa que foi selecionada pelo Ministério Público que faz a avaliação do plano, né, e das coisas que estão sendo feitas. Então, eu tenho uma primeira parte executora e uma segunda parte que faz a avaliação do ponto de vista técnico. Então, Uhum. considera-se que tem uma empresa, né, que está aí olhando tecnicamente para os trabalhos também. Caramba, bastante. No nos casos de GAC, que são menos complexos, bem menos complexos, né? A gente tem feito, né? Eu tenho participado de cursos da ESAS e do SENAC com bastante órgãos ambientais. E eu não lembro assim de ter muita participação do órgão ambiental de Alagoas. Como eles se capacitam no GAC? A companhia ajuda a capacitá-los para o GAC ou a Arcades, por exemplo, como a consultoria deles aí faz essa capacitação? Ou eles estão no curso, só eu que não estou vendo? O que eu sinto lá do pessoal, né, de Alagoas e tudo mais, né, o pessoal, acho que como todos, um número reduzido de profissionais É, para atender uma demanda do estado inteiro, né, e ainda com as atividades aí do descomissionamento. Então, realmente é difícil. Mas aconteceu já deles pedirem aí treinamentos específicos aí para as consultorias. Tem grandes consultorias em Alagoas que estão trabalhando, né? uhum, Como você disse, a Arcades e a própria RM estão em Alagoas trabalhando, né? A Tetratec também, né? São empresas que eu conheço, obviamente tem outras também trabalhando, e eles acabam fazendo também esses conhecimentos. E aí, falando de GAC, eu senti assim que eles têm um bom rigor assim no sentido de pelo menos conhecem a questão da CETESB. Então, uhum, toda vez que eles mandam, por exemplo, a gente mandou um plano de descomissionamento. Até na própria legislação do Estado está lá, seguir as orientações da DD 38, seguir as orientações da CETESB. uhum, Então, isso eu acho que eles têm caminhado bem para exigir que seja feito.
né? Agora, as avaliações, né? Como eu conheço muito o que nós estamos produzindo, tenho certeza que a gente está entregando isso aí. Sim, sim, Os sim. demais eu não consigo dizer, mas Sim. assim, aqui também tem muita questão da construção civil, tá muito Aham. aquecido aqui. E Uhum. aí quem avalia as questões da construção civil, né, autorizações de plantação dos empreendimentos é o município. Ah, Então tem a CEPRAM 10 aqui, né, que fala de quem é a competência do licenciamento, e aí tem vários casos aí que a competência do licenciamento é municipal, tá? Então tem essas questões aí. Eu acho que um ponto de inflexão é que não existe uma legislação no estado de Alagoas que fale de quem é a competência para avaliar o gerenciamento de áreas entendi, contaminadas. entendi. Mas aí, no fim do dia, está atrelado ao licenciamento, Sim, né? A uma sim. condicionante, a uma questão, né? A gente tem a CONAMA 420, etc. Mas, no fim do dia, vem aí como uma condicionante. Dá Então, licença. ou as empresas começam a fazer. Uhum. No caso aí dos pós de combustíveis, é mais, né? Já relacionado mais também aí à própria CONAMA do que a uma legislação específica daqui. Uhum. Mas assim, o pessoal acho que tem evoluído, vira e mexe eu olho por aí, vejo um pocinho na rua, Aham. né, então eu falei: "Ó, tem Opa, olha coisa por aqui. aí, né". Legal, legal. Bom, com esse monte de coisa desafiadora e legal pra caramba, né? Assim, você deve ter aprendido muita coisa, né? Com certeza. Você tem saudade do GAC? Cara, eu vou dizer que eu morro de saudade do GAC, né, e principalmente porque quando eu fui, o primeiro ano meu foi muito focado nas questões do meio físico, do GAC e tudo Aham, mais, e aí surgiu uma oportunidade de eu mudar de área, e aí eu aham. assumi as questões de licenciamento, condicionantes e higiene ocupacional. Ah, Então, com isso eu precisei, né, aí foi que o Heitor veio, aham, trabalhar comigo para tocar essa parte aí e tal, tocar e toca muito bem. Então, acabei assumindo outras questões. Então, cara, o licenciamento e tudo mais é uma questão bem burocrática de aham, seguir as questões, tem uhum. suas dificuldades, tem questões de prazo e tudo mais. Então, cara, eu sinto muita saudade, porque eu eu gostava muito e eu via muito valor e eu sentia que era super importante, assim, sabe. E era onde eu me encontrei tecnicamente, né. A gente Uhum. estava conversando, antes de começar, quando trabalhava no começo da carreira, eu até pensei em sair do GAC, mas Aham. quando você de fato conhece a ciência que é, você se apaixona e, cara, você fica super especialista, você quer olhar o detalhe, você Aham. lê, vê artigo, não sei o que lá, e aí, putz, eu sinto muita falta. Mas assim, são outras habilidades que a gente Ah, vai sim. ganhando aí para contribuir também positivamente, né, para a companhia. Para o meio ambiente, para a sociedade também. Sim, claro. Bom, como você está na higiene ocupacional, vamos ver se você consegue responder uma coisa que nos aflige no GAC há muitos anos aí, né? A gente tem um limite de risco para inalação de vapores, por exemplo, né? No ambiente fechado, que você vai estabelecer todo esse modelo, fator de atenuação, não sei o quê. Resumindo, a gente vai medir o vapor abaixo do contrapiso para dizer que você tem uma concentração aqui no ar ambiente. E esse limite do ar ambiente é dado pela EPA, que é um valor bem baixinho. Então você pode ter uma concentração muito baixinha, que é o máximo permitido. Acima disso, as pessoas estariam em risco, portanto tem que fazer uma remediação. Porém, é comum no GAC, você já viu muitas vezes isso aí, a gente se deparar com a história que fala, bom, tem no ar ambiente, mas é do processo industrial. Mas peraí, mas tem no ar ambiente. Só que no processo industrial a gente segue outras legislações e tal. E o limite, então, para inalação de vapores do trabalhador aqui é desse tamanho, muito maior do que o limite permitido, né, da intrusão de vapores. Você já descobriu o porquê isso? Ou como funciona isso daí para explicar para a gente aqui ou não? Olha, daí, ó, eu sou um cara que tô entrando na área há pouco tempo, mas com Uhum, certeza tá muito relacionado, né, a como se dá o cálculo da exposição e os uhum, fatores, os limites que cada um leva, né. Então, realmente, a exposição ocupacional leva em conta aí um período muito menor, uma exposição, específica e também aí um grupo de risco específico, né. Então, quando a gente vai para a área ambiental, a gente acaba pegando as questões mais conservadoras possíveis, né. Então,
A gente fala lá dos valores de intervenção para residentes, adultos, quer dizer, crianças, idosos, etc., que a gente está lá nos trabalhadores expostos com medidas de controle de risco, né, mitigação, etc., que são menores, assim, tá? Eu acho que essa área ainda tem muito que evoluir. A Aham. gente acaba tô aprendendo e eu tenho aprendido assim que o principal ponto, né, que a gente tem que trabalhar é realmente com a eliminação dos riscos. Sim. Então, existem várias medidas, né, e aí a eliminação do risco é a primeira, e aí a gente vai medindo, passando para outras. O uso de EPCs, né, Aham. equipamentos Proteção coletivos, né, de coletiva. proteção coletiva, para EPI, enfim. Então, você tem que ir trabalhando nisso, né. Então, as empresas elas devem olhar isso, né, manter aí o mínimo, né, e as melhores condições possíveis para os trabalhadores, e aí eu acho que essa legislação vai evoluindo ao longo do tempo. Acho que a principal novidade aí da higiene nesses últimos tempos é a questão dos riscos psicossociais, Aham. que agora entra na NR1, né, Uhum. então é uma temática aí que eu acabei também entrando aí meio de cabeça também, e aí tendo que revisar PGR, trabalhar com o pessoal e mais uma vez também super amparado aí com especialistas que me auxiliam aí a tomada de decisão, né. Então, mas é um desafio legal, estou estudando aí para melhorar aí. E aí você falou estudando, você fez uma nova pós-graduação nesse tema aí recentemente? Eu tô fazendo a engenharia de segurança do trabalho. Na verdade, quando eu olho para trás, assim, eu acho que eu nunca imaginei que eu faria isso. Aham. Sempre foquei muito aí, GAC, se Sim. você for ver, né, fiz a gerenciamento de áreas contaminadas, remediação de Remediação. áreas contaminadas, fiz um ESG, fiz o MBA da Poli, tudo área ambiental e tal, mas aí, assim, o mercado vai chamando você para você agregar outras coisas. Uhum. Dificilmente, empresas vão ter uma área só de meio ambiente. Eu tive a sorte de trabalhar numa área só de meio ambiente por um tempo, depois agregou a higiene, e muito provavelmente, se eu quiser evoluir numa carreira de gestão dentro de uma indústria, Aham. eu vou ter que também ter outros skills, né. E aí veio a segurança do trabalho e também estou fazendo um curso de higiene também específico aí, um curso intensivo aí para poder me habilitar, mas assim, o importante é que tenho colegas, né, e profissionais super experientes aí que acabam nos ajudando. É interessante, né? Você estava no lugar que há 3 anos, num estágio da carreira elevado, né? Bastante reconhecido, todo mundo te conhecia, sabia da sua competência, e você muda e tem que estudar tudo de novo. É uma loucura isso aí, né? Cara, mas mar calmo nunca fez bom marinheiro, viu. Cara, eu gosto de desafio e quando eu vejo assim, cara, se você for ver mesmo os profissionais que estão há muito tempo no GAC, em certa maneira eles vão ganhando outros desafios, né, Sim. normal. Então, os mesmos caras que eram super feras na época que eu também estava lá no meu auge, sei lá, vamos dizer entre aspas, né, pega aí o Júlio, Uhum. Lucas Jardim, Aham. Leandro, todos eram da minha época, né, todo Sim. mundo muito técnico, técnico. Hoje os caras já estão ocupando aí outros desafios de gestão, liderança, vocês já enxergam os caras navegando por outros lados, né, Aham. então, até os meus gestores da época, né, então vou dar um exemplo, por exemplo, Santini, um Aham. cara que saiu só do meio ambiente GAC para operações, né, Aham. numa empresa de marcagem, engenharia e tudo mais, né, então várias outras pessoas vão tomando outros rumos, e aí não foi diferente comigo aí, só tive que ainda remar um pouquinho na parte técnica aí para o outro lado. Sim. Interessante. E aí, o que você dá de conselho para a pessoa que está no GAC, assim, tipo, meio começando, não no início total, mas já andou um pouco pelo GAC, tipo uns 5 anos, 10 anos, sei lá. Ela vai ter que aprender muito a parte técnica, mas ela vai ter que aprender essas outras coisas também, senão ela não vai sair do lugar dentro do GAC, William, você acha? Ou se ela for muito boa na parte técnica, ela ainda consegue sobreviver e galgar posições dentro do GAC? Olha, hoje em dia existem carreiras que estão aí na carreira técnica, assim, mas eu vou dizer que a carreira técnica dentro do GAC, ela é mais complicada. Uhum. Então, você vai acabar tendo que ser um cara muito especialista, ser billable em vários projetos, se dobrar muito, se diferenciar muito.
E apesar de existir, eu enxergo uma carreira muito difícil. Se você for ver as pessoas que ficaram tecnicamente, só técnicas mesmo, e não tem gestão, são Uhum. raríssimas, assim, né? Uhum. São pessoas realmente fora da curva, com skills muito específicos para poucos projetos. E aí, já por outro lado, a carreira de gestão do GAC, você acaba unindo os dois, tanto o técnico Uhum. quanto uma parte de gestão. Uhum. O profissional do GAC é um profissional, eu acho, muito diferenciado. É um cara que vai ter que saber conversar com as pessoas, Sim. saber dominar tecnicamente, vai ter que ter jogo de cintura para lidar com diversos níveis de comunicação, Uhum. diversos stakeholders, você vai lidar com o cliente, com órgão ambiental, você vai lidar com sua liderança, você vai lidar com o prestador de serviço, você vai ter que gerenciar diversos recursos, né, dinheiro, tempo, qualidade. E o cara que quer continuar na consultoria, ele vai conseguir continuar na consultoria, e agora o cara que quiser migrar, ele também vai conseguir. Só que a grande sacada é que existem poucas vagas fora da consultoria, né? Então, uma indústria grande, ela tem poucas vagas para meio Certo, ambiente. certo. Agora, uma consultoria, ela é formada por várias pessoas que trabalham para uma mesma coisa, né? Sim, sim. Então, é raro, é difícil, mas assim também não é impossível você migrar, sabe? E geralmente quem sai do É. GAC para as indústrias estão muito bem. Eu não vi nenhum caso de insucesso de pessoas que foram aí, né? Então, vou dar os exemplos mais próximos aí, né? O próprio Heitor, Rodrigo Aguilera também. Sim, sim. Então, a pessoa que consegue tocar os projetos de GAC, ela com certeza consegue trocar os desafios da indústria. Uhum. Sem sombra de Uhum. todo o pessoal que está aí no mercado imobiliário, Sim, né? Toda a sim. galera que também está nas distribuidoras, né? Vejo a própria Ábila que estava Sim, sim, sim. no meu curso e tal. Tem, então, todo mundo que sai do GAC geralmente arrebenta aí do outro lado. Então aí, Legal. para quem tá afim, tem vontade, é competitivo, mas assim, com certeza entrando vão se dar super bem. E no mesmo nível de hierárquico, assim, vamos chamar de nível hierárquico, dentro do GAC, dentro da indústria, de modo geral, os salários são equivalentes ou na indústria o salário é maior do que no GAC por mesmo nível? Eu acho que depende muito do setor, né? Então, por exemplo, né, navegando aí setores imobiliários e outros setores, deve estar ali mais ou menos na mesma faixa, as faixas de liderança, faixa de Uhum. analista, faixa de engenheiro, mas eu, pelo menos no setor petroquímico, que é que eu tô, Uhum. eu vejo uma diferença assim importante de remuneração. Então, existe um degrau bem diferente assim na remuneração e principalmente todo o plus que vem junto, né? Então, os benefícios da indústria, que é um sindicato forte, Sim. né, o sindicato de petróleo e gás, tem Vixe. muito valor. É. Então, vou dar as questões aqui de Alagoas, é o 14º, uma Uhum. PLR competitiva, auxílio educação, Uhum. então coisas assim que realmente fazem a diferença na vida de um trabalhador. Sim. Então, não é incomum você ver caras aí, né, sendo 30, 40 anos de empresa, Uhum. mesmo como operadores, por exemplo. Sim. Eles são felizes, são bem remunerados, tem um trabalho muito sério e também existe aquela questão da indústria realmente ter esse perfil de não querer perder o conhecimento que está adquirido, né? Uhum. Então, principalmente para quem toca os processos assim, é bem importante. Então, existe esse degrau, sim. Acho Sim. que um dos fatores que me fizeram migrar foi justamente esse, né? Sim, sim, sim. Bom, e como é que você vê o ano de 2026 para o GAC? Você que passou esse tempo na indústria, mas você foi lá na conferência, né? Por vontade própria, assim, né? Você viu a movimentação lá na conferência e às vezes a gente se questiona aqui se o que a gente vê na conferência é um ponto fora da curva, o dia a dia do GAC talvez não seja tão bom quanto aquilo, ou talvez seja, sei lá. Mas o que você vê como o futuro do GAC aí para 2026 e os próximos anos? Olha, eu vejo muito positivo, assim, até você já comentou em outros episódios, né? Veio a pandemia, pô, o GAC vai acabar. Sim. Vem ano, vem crise e o GAC você não vê assim uma diminuição significativa. Na verdade, o GAC está aí precisando de mais mão de obra qualificada e assim para 26 eu vejo o GAC sim ainda com um potencial de crescimento, Uhum. principalmente aí em processos de fusão, aquisição, troca de acionistas, Uhum. mercado imobiliário, coisas que estão crescendo e a expansão para outras áreas do país. Então a gente vê aí o GAC expandindo, saindo do eixo sul-sudeste, Aham. avançando aí para o resto do país. Então, eu vejo uma perspectiva muito boa para o GAC, sabe? E acho que fruto também muito do trabalho aí que você, a ESA estão fazendo, assim, de colocar
a necessidade do GAC, né, nos Sim. processos ambientais, tanto de licenciamento quanto de desativação e etc. Então, vejo perspectivas muito boas aqui no país, viu? Legal, legal. Teve gente como o Sérgio Girard, como o próprio André Rebouças, que tiveram aqui recentemente, eles têm uma visão que as consultorias do GAC precisam tentar avançar para outras áreas dentro do meio ambiente, como talvez ESG, talvez sustentabilidade, talvez água, né, e gestão de água, de aquíferos e tal. Você diz agora que o GAC ainda tem muito caldo para dar. Mas e essas outras áreas? Você estando na indústria, você vê que empresas do GAC poderiam atender isso aí? Ou tem outras empresas que atendem isso? Como é que funciona isso no olhar da indústria? Eu acredito que as empresas que trabalham aí com consultoria, elas podem atender muitas as dores do cliente, a necessidade. Eu acho que hoje, do outro lado, eu enxergo muito pouco, assim, né, os consultores explorando um pouco mais a dor do cliente, qual que é o seu desafio, qual que é a sua dor. E Uhum. aí é esse espaço que eles falaram um pouco. Pode ser sustentabilidade? Para mim, hoje, né, no meu desafio, que é o plano de fechamento, Uhum. não é o principal desafio que eu tenho. Uhum. Mas o meu desafio, sim, é ter conformidade, ter agilidade. Tem outras, mil outras coisas na área ambiental que eu trabalho, né, e não só na área ambiental, que podem ser exploradas pela consultoria, né. Processos digitais, né, enfim. Acho que tem um outro caso legal, assim, um parênteses também, uma iniciativa nossa aí, corporativa, é que hoje implantamos aí o banco de dados ambientais. Então, hoje, a empresa, ela já tem um modelo de como ela gerencia esses dados, Uhum. tem, né, a próprio software para fazer esse gerenciamento, no caso ficou o Equis, né, e aí esses dados vão vir para a gente. Nós vamos ser os gestores, inclusive com tempo para as consultorias apagarem no banco de dados delas aí todos os Uhum. nossos dados. Uhum. Então, qual que é o ponto? Eu não vou, se eu precisar alterar a consultoria, quero buscar uma informação antiga, eu já vou ter tudo isso nos meus Sei, dashes, no meu sei, banco de dados, sim. eu vou conseguir otimizar o HH aí das empresas, todas elas que eu precisar, e vou ter uma coisa muito mais segura. Então, eu tenho minha proteção dos meus dados, eu consigo fazer de uma maneira diferente e gerenciar tudo isso dentro de casa. Uhum. Então, é um ponto assim também. Isso é um pensamento fora da. Ninguém ofereceu isso pra gente. Uhum. É algo Uhum. que fomos atrás e foi. E é muito engraçado porque quando abrimos a concorrência, a gente abriu para as empresas oferecerem a solução que fosse Entendi. a que elas quisessem. Uhum. E todas vieram iguaizinhas, assim, sabe? Então eu acho que falta um pouco disso. Uhum. Pô, será que não existe uma outra solução além do Equis, por exemplo, Uhum. para fazer esse gerenciamento dos dados? Tenho certeza que sim, mas a empresa está querendo fazer isso ou a empresa quer deixar de gerenciar os dados? Uhum. Tem muito disso, sabe? Então, acho que esse exemplo foi assim perfeito, né? Pô, as consultorias têm espaço? Tem. Acho Uhum. que precisa de criatividade, assim, viu, Sim. Marcão? Porque senão ela fica naquela roda viva fazendo sempre o que sempre fez, né? E acaba Sim. não dando outro tipo de solução, né? Cara, tem muita coisa. Então, vou dar outro exemplo. Hoje eu tenho, sei lá, 1.500 condicionantes para eu acompanhar, Uhum. das muitas licenças, autorizações que eu tenho. Uhum. E aí, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que tem um software lá que faz essa gestão para mim. Uhum. E aí tudo isso fica lá no banco de dados dela lá também. Uhum. Então tem os avisos, tarará, tarará, tarará. Nenhuma consultoria me ofereceu isso, por exemplo. Uhum. Nenhuma Uhum. das consultorias. Eu tive que ir lá buscar, pô, vou me manter conforme, etc. E tem muitas outras coisas que Sim, acontecem, sim, sim. muitas outras, né? Então, as empresas, por exemplo, também quando a gente desenha um MD, um BID, né? MD, memorial descritivo, né? Uhum. Vamos fazer um processo de concurso. É raro ter uma empresa que fala, ó, eu tenho uma solução diferente dessa, você está disposto? Se eu colocar lá que vou instalar 20 poções, o cara vai mandar o preço dos 20 E poções. vai pôr a culpa em Não você. Fala, pô, ali o memorial tá assim, então por isso que eu tô. é, não é difícil ter uma sugestão. E Uhum. assim, eu não estou falando das empresas do GAC, é para todas, qualquer Uhum. uma. Uhum. Inclusive as empresas multinacionais perfuradoras para petróleo. Sim. É muito doido. Então, eu acho que falta um pouco da customização, assim, sabe? Então,
voltando um pouco do que a gente falou, de um ponto da carreira, hoje, se algum dia eu, porventura, sair, né, do ramo aí, tá do outro lado, eu acho que tem esses pontos aí como consultor que eu vou Aham, tentar trabalhar. uhum, Entender as dores, tentar fazer diferente, tentar entender qual o fluxo financeiro, qual é a situação da empresa aham. para encaixar melhor, sabe? E você acha que você sabe disso agora só porque você foi para a indústria ou você já pensava algo parecido? Claro que você não tinha os detalhes quando você estava na consultoria. A gente tem uma ideia vaga, mas não sabe qual que é realmente o ponto de estar aqui. Quando você está do outro lado, Uhum, acho que você está num foco de atender, prosperar e perpetuar, né? Você quer uhum, atender o cara, uhum, você quer novos projetos com o cara e você quer manter esse cara. uhum, Só que você acaba não olhando para o lado de outra coisa que eu posso fazer, uma uhum, situação diferente. Geralmente você até vai evitar para ele, vou trabalhar nisso porque eu não vou te atender bem, uhum, ou não é o meu métier, vou cobrar caro para você, enfim, uhum. acaba evitando, mas dá para pensar diferente, dá para fazer diferente e às vezes a solução tá pensando o cara que não trabalha aquilo o dia a dia, traz uma solução muito melhor do que a trivial que você está acostumado a fazer, sabe? E aí isso eu acho bacana, assim, hoje eu tenho uma visão diferente que dá para mudar, sabe? Interessante. E você acha que dentro da consultoria tem espaço para isso também? Por exemplo, os caras do chão de fábrica, os analista júnior, ou sondador, ou coletador de amostra de água, eles teriam essa condição de propor coisas novas dentro da consultoria? Eles deveriam fazer isso, né? Claro, mas você acha que eles têm condições de fazer isso dentro da estrutura das consultorias? Com certeza eles têm e devem fazer assim, porque eles estão lá na ponta, né, do dia a dia, né? Então, por exemplo, nesse projeto aqui em Maceió, o tomador de decisão final, o cara não está aqui olhando Aham, para a cabeça do poço aqui, né, e aham, tal, fazer as sugestões de como pode otimizar. Então, esse trabalhador ele deve sim sugerir, olhar, observar em campo coisas que podem agregar, que podem até se tornar num projeto futuro. Talvez as pessoas não se atentem, tenham uma rotina pesada, mas eu acho que um profissional júnior que está começando, se ele tiver isso, né, essa vontade de trazer soluções, independente se é o trabalho que ele está fazendo, ele vai crescer muito. Muito mesmo. Ele, pô, viu uma questão que não está relacionada à ambiental, por exemplo, mas é uma questão que eu já vi de segurança que eu posso agregar, sim. é uma questão de, sei lá, de civil, qualquer outra coisa. Uhum, E a empresa faz, ele já ouviu falar, né? Tem tudo para dar certo, tudo para você oferecer. E aí o cara que oferece uma solução diferente do que ele está pensando sai na frente. uhum, uhum. Hoje não é dor, amanhã pode ser dor, pode ser que ele não feche com você direto, mas pelo menos entrou no radar, Sim, sim. com uma preocupação, sabe? Como uma fala, ó, aquele cara tá olhando para tudo, ele tá preocupado, né? Ele quer melhorar, né, a empresa, né? Quer melhorar o atendimento e tal. Cara, por exemplo besta, tá? Hum. Então, a gente tem um manejo de fauna, tem uma autorização de manejo de fauna aqui. A gente tá na beira da lagoa, e aí tem jacaré, capivara, um monte de coisa aqui, né? Então, e aí tem as questões aí da interação com os trabalhadores, então por isso a gente também tem que cuidar para que não, não tenha problema para a fauna silvestre Sim, daí para e o que trabalhador. também, e nem para o trabalhador, né? E beleza. E aí quando a gente viu, cara, as capivaras ficavam numa determinada área, a gente, pô, o que tá acontecendo? Cara, quem teve a sacada foi um trabalhador. Não, elas gostam da graminha mais nova, então se vocês forem lá cortar e tal, vai ter menos capivara. E a Hum. gente pensando como vai fazer, vamos isolar, não sei o que lá e tal. E aí tem isso. Tudo vem de Era, coisas diferentes, assim, é... sabe? E é muito doido. E, cara, lá tem problema com fauna doméstica, tem de tudo, assim. Uhum. E geralmente são pessoas ali do dia a dia que sabem qual que é a sacada. Sim, Então, sim. fauna doméstica, cara, a fauna doméstica acaba interagindo com a fauna silvestre e é É, perigoso. uhum. Então, o que estava acontecendo é que as pessoas estavam dando comida, alimentando os animais É que ficam claro. lá. Então, pô, coitado do cachorrinho, né? Meio triste, mas aí Uhum. também alguém viu, falou, ó, se vocês pararem de dar comida, água, a gente que tá lá em cima olhando, e tal, acaba não tendo ideia. Uhum. E uma sacada dessa faz a diferença. São exemplos bestas aí, mas, cara, tem de tudo. Então, quem tem um olhar aguçado, consegue fazer sugestões aí, sai na frente.
Legal, William. Agora vamos deixar você fazer uma pergunta. Vai, já que eu te bombardeei de perguntas, você pode fazer uma pergunta para mim se você quiser. Marcão, eu, eu queria saber o que você acha que o GAC precisa para evoluir no resto do país, assim, para se tornar próximo ao de São Paulo, né? Tanto em fiscalização, exigência, acho que quais são os pontos fundamentais que você acha assim que deveriam ser trabalhados aí, tanto pela sociedade quanto pelos reguladores para que isso avançasse? Interessante a pergunta, né? A gente poderia dizer que seria a capacitação, né? Principalmente a capacitação dos profissionais, a conscientização das pessoas, mas do que eu tenho visto nos últimos anos, eu acho que o principal indutor que vai fazer isso acontecer e está fazendo, né, a passos pequenos, mas pode dar passos mais largos, é se o órgão ambiental começar a exigir. Então, tiver alguma forma do órgão ambiental exigir. Algumas vezes precisa de capacitação do órgão ambiental, às vezes precisa de mais gente no órgão ambiental, às vezes precisa de capacitação e legislação, às vezes precisa de uma vontade política que está acima dos técnicos, né? Então, isso dá uma variada, né, de acordo com a condição do território, a condição do local ali. Mas, basicamente, é isso. O órgão ambiental tem que cobrar, porque se não cobrar, ninguém faz. É basicamente isso. Até complementando, e aí como é que você acha que vai ser? Se vai cobrar mais agora com a PL do licenciamento, com os vetos, como você enxerga isso para o GAC, né? Com o autolicenciamento, enfim, como é que você enxerga isso e o impacto no GAC? A tendência é que vai piorar muito, né? Tudo, né? Como um todo. Então, o geral vai piorar, mas eu acho que o GAC é muito específico. Assim, dando um exemplo qualquer aí, né? São muitas as possibilidades, mas o exemplo em Goiás, por exemplo. Em Goiás, de repente, algumas pessoas fizeram alguns treinamentos e falaram: caramba, nós estamos cobrando errado, vamos começar a cobrar agora. Então, ainda que tenha muita boiada passando por conta do licenciamento autodeclaratório e tal, algumas atividades continuarão a ser licenciadas pelo órgão ambiental estadual lá de Goiás. E essas que continuarão a ser licenciadas vai ter um crescimento. Então, pode ser um negócio localizado, mas esse tipo de coisa pode acontecer em outros lugares também. Como São Paulo, por exemplo, né? Aconteceu isso em São Paulo. O secretário municipal era o Ricardo Salles, o secretário estadual, né, do meio ambiente era o Ricardo Salles, quando publicou a DD 38. O GAC tem uma dinâmica própria, eu acho que acaba não sendo afetado diretamente pelas lambanças aí em larga escala que acontecem no meio ambiente, né? Então o PL da devastação vai piorar bastante a questão ambiental do Brasil. Mas acho que no GAC nós vamos depender de iniciativas ainda isoladas no estado, no município, no outro. Muito bem, Marcão, concordo com você. Mas assim, só se tivessem mais licenças com mais condicionantes, eu acho que Sim, a talvez chance era a maior, né? gente conseguiria, mas eu acho que é parte do que você falou realmente aí, do trabalho, né, que tem sido feito de, né, capacitação aí dos profissionais, né, dos órgãos ambientais aí, que com certeza vão levar isso em conta. Sim. Lá no Paraná, por exemplo, né? Então teve, além da conscientização, teve uma reunião de pessoas, teve um concurso que entrou gente ali, e essas pessoas mudaram alguns entendimentos legais, algumas normativas ali, e outras pessoas que não participaram de capacitação no primeiro momento e tal, receberam essas normativas, né? Então isso foi no estado, né, do Paraná, e aí como se fosse uma regionais, várias regionais da CETESB, essas pessoas receberam isso e falaram: caramba, então mudou a legislação, mudou o entendimento, então eu vou ter que cobrar sim. Então, não só a capacitação, mas todo o movimento que isso acaba gerando, né? Mas o fato é, alguém tem que cobrar. Se não cobrar, não vai ter. É isso, concordo com você. Tem que cobrar. William, queria que você desse umas dicas aqui para o pessoal de livro, de série, de filme, sei lá, alguma coisa que você tenha para falar aí. Rapaz, ó, ultimamente aí minha vida tá tão corrida aí que eu acabo não ouvindo, não lendo muito, acabo lendo muito relatório, muita coisa assim, então acabo evitando de ler. Quando eu vou ler, pego um livro sobre liderança, alguma Uhum. coisa. E aí, sobre séries,
Deixa eu pensar alguma aqui que eu Ou assisti. podcasts, né? Você ouve bastante, então de repente tem um. Não, podcasts eu gosto de ouvir alguns sim. Até tava falando com o Marcão assim, eu ouço A Hora sempre, então, que é um podcast mais voltado aí para jornalismo, político. Também gosto muito de ouvir, assim, para descontrair aí o Picolé de Limão. E um que eu tenho ouvido muito, que eu acho engraçadíssimo, que é o Só no Brasil. É muito engraçado, assim, os caras contando aí como o brasileiro é único, assim, e é muito engraçado, cara, as coisas que acontecem no Brasil, e eles contam de uma maneira super engraçada. Eu acho que vale super a pena, assim, Só no Brasil, eu recomendo mesmo. Foi uma surpresa para mim. E o Não Importa também. Também gosto muito, que é com o Gregório, enfim, o pessoal lá do Porta dos Fundos também, que fala nada com nada, que é também para distrair a mente, assim, vários assuntos aleatórios, e eu acho bem legal. Legal, então às vezes você está correndo, caminhando, andando de bicicleta, ouvindo e se pega dando risada sozinho, é isso? Vixe, vira e mexe aí, tô dando risada aí, tô lá fazendo meu exercício e dando risada. Então, ou eu tô sério, né, preocupado aí com a situação do país, ou eu tô dando risada. Legal. Bom, Willy, queria que você deixasse uma mensagem aí Bom, primeiro, se nós esquecemos de falar alguma coisa, esse é o momento de você me lembrar disso aí. E aí a mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes aí de início de ano aqui, de 2026. Nós estamos gravando no final de 2025, mas a mensagem do início de 2026. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aí e agradeço mais uma vez a oportunidade, Marcão. Fico muito feliz de estar aqui, realmente sou fã, sou um cara que gosta muito do seu trabalho. Como já falei, fico muito feliz de ouvir a história do pessoal, tantos que eu conheço como os eu não conheço, vendo a história das pessoas que trabalharam comigo, como já estão na frente, assim, pessoas de referência. Eu fico muito feliz e é muito legal ver também como você tá também, acompanhar o Senac mesmo de longe e as coisas assim. Então, vida longa aí ao podcast Áreas Contaminadas. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Acabei não falando, mas também estou voltando para São Paulo. Vai ser muito mais fácil ver todos vocês aí. Para quem quiser também trocar uma ideia, achou que tem assunto relevante que queira ouvir uma segunda opinião, estou à disposição para conversar. Só me achar aí no LinkedIn, William Taquia, e aí a gente troca uma ideia lá. Você falou que está voltando para São Paulo, né? Então você continua na companhia, porém não em Maceió, mas em São Paulo, é isso? Isso, agora volto para minha Santo André. Vou trabalhar aqui nas unidades industriais do estado de São Paulo. Então, São Paulo não tem unidade industrial, né? Mauá, Santo André, Paulínia e Cubatão. Legal. Então vai ser mais fácil encontrar nessa estrada da vida aí. Tá mais perto do Senac, pelo menos tá mais perto. Com certeza, é uma coisa que eu sinto muita falta de ir lá, ver uma aula, estar com o pessoal também, com certeza, se Deus quiser, estaremos lá. Legal, ótimo. Bom, William, obrigado por ter vindo e feliz 2026 para todo mundo. Feliz 2026, desejo um ano de muita conquista, muito sucesso, muita coisa boa para todo mundo. E é isso aí, obrigado pessoal, até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito interessante com o William, um dos grandes profissionais do GAC brasileiro. Como vocês viram, foi uma jornada muito interessante de 3 anos, desde o chamado à aventura para ele sair do GAC e ir para a indústria, e aí os desafios, os aprendizados, as realizações do trabalho na indústria, incluindo um GAC não usual, né, um GAC diferente, de larga escala, também um estudo ultra complexo do meio físico para entender a subsidência em Maceió, tem também as questões de compliance, de responsabilidades, as competências e habilidades necessárias para trabalhar na indústria, os benefícios de carreira, né, de trabalhar na indústria. Então tem os perrengues, mas tem as coisas boas. E ele fecha o episódio dizendo que encerrou seu ciclo na unidade de Maceió e está voltando para o estado de São Paulo, aí uma conferência depois, ou pouco mais de 3 anos, tendo sua missão cumprida lá e voltando aqui para o estado de São Paulo. Foi um episódio com muito aprendizado técnico, e especialmente com um aprendizado muito grande de gestão de carreira e de questões ambientais complexas. Agradeço demais, William, por ter compartilhado tudo isso aqui conosco e por participar mais uma vez aqui do nosso podcast. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessel Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se
Repito aqui, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Então continuem conosco nesse podcast que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify, nos agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. E também nas redes, o Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.